Olá, graça e paz a todos os amigos e irmãos que estão nos acompanhando aqui. E queremos, neste dia maravilhoso, abençoado pelo Senhor, compartilhar mais um pouco da palavra do Senhor com você. E na nossa leitura de hoje, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Salmo 116, no versículo 12, que diz: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. No versículo 13 ele diz: Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Uma coisa interessante é que é da própria natureza humana, da própria índole humana, do coração do homem, desejar agradecer a Deus, desejar oferecer a Deus alguma coisa como tributo, como oferta, como agradecimento. Então, o salmista, ele tinha consciência das muitas bênçãos, dos cuidados, da graça de Deus sobre o seu povo, e ele faz então essa pergunta: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E por que essa pergunta? Porque o contexto do Antigo Testamento, nós sabemos que ele era um contexto em que a oferta ao Senhor era de sacrifícios. O próprio Deus havia estabelecido para o seu povo, desde lá do início, desde Gênesis, nós vamos ver as primeiras ofertas que foram feitas a Deus, as primeiras coisas que foram oferecidas a Deus eram sacrifícios, e haviam alguns requisitos que precisavam ser observados quando alguém ia oferecer um sacrifício a Deus, para que esse sacrifício fosse agradável. E dessa forma, assim, Deus perdoasse o pecado, recebesse a oferta e abençoasse o seu povo. Então, a prática dos sacrifícios era uma prática muito séria e importante, estabelecida pelo próprio Deus, especificamente para Israel. O perdão e a bênção de Deus dependiam em grande medida da prática e da fidelidade nesta prática. Então, hoje eu quero refletir com vocês sobre sacrifícios que agradam a Deus. Nós sabemos que hoje em dia também é muito comum as pessoas terem essa ideia de que precisam fazer sacrifícios para agradar a Deus, ou sacrifícios para alcançar bênçãos de Deus, para alcançar uma cura, para alcançar alguma coisa. E aí nós vemos pessoas que fazem promessas, que fazem campanhas, que fazem votos, que fazem uma série de coisas com o objetivo de alcançar o favor de Deus. A grande pergunta é: será que isso agrada a Deus? Será que esse tipo de sacrifício é agradável a Deus? Sacrifícios que agradam a Deus. Que sacrifícios de fato agradam ao Senhor? Nós observamos na Bíblia uma coisa muito interessante, especificamente aqui no livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele não fala muito dos sacrifícios, ele não dá muita ênfase à prática dos sacrifícios, que era uma coisa normal e comum entre o povo de Israel. Haviam sacrifícios todos os dias, haviam sacrifícios dos sábados, haviam sacrifícios da expiação, haviam todo tipo de sacrifício. Então, isso era algo muito comum, muito inerente do povo de Israel. Mas quando nós lemos os Salmos, nós observamos que os Salmos não fazem muita menção aos sacrifícios. As menções a sacrifícios são muito, muito pequenas, muito resumidas, quase que insignificante, como se isso não tivesse muita importância de fato. E nós observamos que
Davi, ele tinha consciência de que os sacrifícios, como eles eram feitos, eles não eram eficientes em si mesmo e que, na verdade, não era o que Deus queria e não eram esses sacrifícios que agradavam a Deus. E isso nós podemos verificar quando nós lemos no Salmo 51, no versículo 16, que o salmista Davi disse: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocausto. Se lemos também no Salmo 40, no versículo 6, também está escrito: sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e oferta pelo pecado não requeres. Então, o salmista tinha consciência de que esses sacrifícios que eram feitos eram, obviamente, simbólicos e eram muitas vezes só ritos religiosos. E que muitas vezes esses sacrifícios de fato não agradavam a Deus, não eram agradáveis à presença do Senhor. E aí então vem a pergunta: que tipo de sacrifício então agrada ao Senhor? Que tipo de sacrifício vai chegar à presença do Senhor realmente de uma forma agradável? Quero antecipar dizendo que os sacrifícios humanos que se fazem para a salvação, para curas, para bênçãos, para vitórias, não agradam a Deus. Fazer penitências, fazer caridade e fazer tantas coisas que as pessoas utilizam como maneira para alcançar a graça e o favor de Deus são inúteis. Vamos ver então quais são os sacrifícios que agradam a Deus. O primeiro deles nós encontramos aqui no Salmo 51, no versículo 17, quando Davi afirma que Deus não se compraz dos sacrifícios e não se agrada dos holocaustos. No versículo 17 ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui, que o sacrifício que agrada a Deus, na verdade, não é um rito, não é uma coisa formal religiosa, mas o sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado, compungido, contrito. O que significa isso? Em primeiro lugar, que é um coração arrependido, cheio de arrependimento, que reconhece o seu pecado, as suas falhas, as suas limitações e se arrepende diante de Deus. Também significa que é alguém que está disposto a seguir o que o Senhor diz e que encontra satisfação em fazer a vontade de Deus e obedecer os seus mandamentos. Veja o que o profeta Isaías registrou em Isaías capítulo 57, no versículo 15. Uma passagem muito bonita que diz assim, Isaías 57:15, porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Abatidos aqui é no sentido de quebrantado, arrependido, daqueles que buscam ao Senhor. Então, o primeiro sacrifício que agrada a Deus é um coração arrependido, um coração compungido, contrito, um coração quebrantado, um coração que está disposto a obedecer aquilo que o Senhor ordenar e estabelecer e determinar. O segundo sacrifício que a Bíblia nos diz, o salmista nos diz que agrada a Deus, são sacrifícios de ações de graça. No Salmo 116, no versículo 17, o salmista disse: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Sacrifícios de ações de graça. Lembre-se que anteriormente ele perguntou: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E aí aqui no versículo 17 ele diz: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. No Salmo 50, também
o salmista faz referência a isso no versículo 14. Ele diz: oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Então, é aqui, veja, no Salmo 116, o salmista diz que ele voluntariamente ofereceria sacrifícios de ações de graça. Aqui no Salmo 50, nós observamos que é um imperativo, é uma ordem. Oferece a Deus sacrifícios de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. No versículo 23, também do Salmo 50 está escrito: o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então, aqui não é uma ordenança, mas é uma constatação, como se fosse o próprio Deus dizendo que aquele que oferece sacrifícios de ações de graça é o que glorifica, o que honra, o que exalta, o que de fato louva o Senhor, adora ao Senhor. Então, qual é o sacrifício que devemos dar? Sacrifícios de ações de graça. E o que significa isso? Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,18, ele disse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Então, dar graças não é simplesmente dizer obrigado, mas é ter uma atitude de gratidão a Deus por todas as coisas, em qualquer circunstância. E aí alguém pode dizer assim: mas quando eu estiver com problemas, quando eu estiver doente, quando eu estiver passando por crises, por dificuldades, eu também vou dar graças? Sim, porque quando nós damos graças ao Senhor, nós estamos declarando que reconhecemos que Ele é Deus, que Ele é Senhor e que nós confiamos no cuidado, na providência, na administração dele em todas as coisas. Então, dar graças a Deus é um sacrifício muitas vezes. É difícil muitas vezes, não é fácil, mas é o que a Bíblia nos ordena, nos orienta. Tanto aqui nos Salmos, quanto lá nas epístolas de Paulo, nós encontramos isso. Em tudo dai graças. Experimente glorificar a Deus, experimente dar graças a Deus por todas as coisas na sua vida e você vai começar a perceber como você mesmo vai começar a ver coisas diferentes, perceber coisas diferentes e como o Senhor vai te abençoar. Veja também no Salmo 69, no versículo 29, olha só que coisa interessante, está escrito aqui no Salmo 69, versículo 29 até o 32. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Observe qual era a condição do salmista: amargurado e aflito, esperando no socorro de Deus, que Deus o colocasse num refúgio. O que ele diz no versículo 30? Louvarei com cânticos ao nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas, que eram os sacrifícios que eram feitos antigamente. Vejam isso os aflitos e se alegrem, quanto a vós outros que buscais a Deus, e o vosso coração reviva. Então observe como o salmista aqui coloca qual era a condição dele. Ele estava amargurado e aflito, esperando no socorro de Deus. O que ele ia fazer enquanto isso? Louvar ao Senhor e exaltá-lo com ações de graça. E ele declara que isso é muito mais agradável ao Senhor do que o sacrifício de animais ou de qualquer outra coisa que você faça como meio para alcançar o favor do Senhor. Então, sacrifícios que agradam a Deus. Primeiro é um coração compungido e contrito, um coração quebrantado, disposto a fazer a vontade de Deus. Segundo, é um sacrifício de ações de graças em toda e qualquer situação. E o terceiro é cumprir os votos. Observe que no capítulo, em Salmo 116, no versículo 14, ele perguntou anteriormente: que darei ao Senhor para
por todos os benefícios que tem feito. Aí no 14 ele diz: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E no versículo 18, quando ele diz: oferecerei sacrifícios de ações de graça, no 18 ele diz: e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todos. No Salmo 50 também, no versículo 14, ele diz: oferece a Deus sacrifícios de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Então nós observamos que o cumprir os votos na presença do Senhor é algo também importante, porque quando nós fazemos, quando alguém não cumpre o que prometeu ao Senhor, ele está sendo mentiroso, enganador. E o sentido dos votos, fazer votos era algo comum também no contexto do Antigo Testamento. Nós observamos que Jacó fez um voto e disse: Senhor, se tu me abençoares nessa terra para onde eu vou, de tudo que eu ganhar, eu vou entregar o dízimo. Se nós olhamos outro exemplo, nós vemos que Ana foi ao templo, orou e ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu o entregarei a ti todos os dias da sua vida. Então eram votos e Deus ouviu essas petições e atendeu isso. Não sabemos em que medida Jacó cumpriu o que ele tinha votado ao Senhor, mas sabemos que Ana sim cumpriu o voto que ela havia feito ao Senhor. O grande problema é que muitas vezes esses votos são feitos como moeda de troca. Senhor, eu vou fazer uma campanha para que o Senhor faça isso. Eu vou orar todos os dias assim, 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 para que o Senhor faça aquilo outro. Então, é nesse sentido que muitas vezes as pessoas fazem votos. E, lamentavelmente, muitas pessoas fazem compromissos com Deus e depois se esquecem desses compromissos e não cumprem. Quantas pessoas prometeram ao Senhor que iam ajudar a sua obra e se esqueceram disso? Quantos prometeram ao Senhor que iam servi-lo e se esqueceram desse voto? Quantos prometeram ao Senhor que estariam na sua presença buscando a sua face e se esqueceram completamente disso, negligenciaram isso e não deram importância para isso? Então, o sentido de voto é um sentido de consagração e gratidão a Deus. Se nós estamos na presença de Deus e fizemos uma aliança com o Senhor, nós temos que cumprir essa aliança. Isso significa obedecer aquilo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas na sua palavra. Esse é um sacrifício que agrada a Deus. Lá em Samuel, nós vamos ver que quando Saul ofereceu um sacrifício que não era da competência deles oferecer, mas ele não esperou Samuel, que era o sacerdote, chegar para oferecer o sacrifício, ele se antecipou. A palavra que Saul recebeu foi que Deus se agrada da obediência. Sacrifícios agradáveis a Deus são a obediência, mais do que outras coisas. Então, cumprir os votos, obedecer aquilo que o Senhor estabelece para o seu povo, as suas vidas. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Um coração compungido e contrito, ações de graças e obediência, cumprimento da sua palavra, dos votos, dos propósitos, da oferta que você faz ao Senhor voluntariamente. Então, para finalizar, muitas pessoas hoje querem e fazem sacrifícios para alcançar salvação, para alcançar bênçãos, curas, milagres e etc, etc, etc. Eu tive até a oportunidade de ouvir pessoas que diziam: vou fazer uma oferta com propósito. E fazia uma oferta que muitas vezes estava além das suas possibilidades, se endividava, e a oferta com propósito significava: eu vou ofertar para que Deus faça tal coisa na vida de fulano. Ou eu vou ofertar isso aqui para que Deus faça tal coisa na minha vida. Oferta com propósito. Isso não é oferta com propósito. Isso não agrada a Deus. Isso é tentativa de negociar e comprar a bênção de Deus. E Deus não se vende. Tudo que Ele nos concede é por graça.
por misericórdia, porque nós não somos dignos e nem merecedores de nada. Se você deseja agradar a Deus, deseja oferecer a Deus um sacrifício que agrade ao Senhor e que alegre o coração de Deus, então tenha um coração quebrantado na presença do Senhor. Ofereça ações de graça e obedeça os princípios da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe muito nessa próxima semana e que Ele te ajude a oferecer sacrifícios que agradam ao Senhor. E que você possa dizer como salmista: que oferecerei ao Senhor por tudo que me tem feito? Sacrifícios que agradam ao Senhor. Que o Senhor te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro.